Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Excel Forever. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, como fazer uma PROC-V com caracteres Coringa no Excel. Assunto muito interessante, estou explorando bastante os caracteres Coringa, faz toda a diferença, é importante a gente dominar. Então fica até o fim do vídeo, tenho certeza, tem dicas bem legais, você vai gostar. Já desce aqui na descrição do vídeo ou no nosso site, na guia Downloads, para você baixar essa planilha e praticar, fazer junto comigo, vai fazer toda a diferença. Já te convido a conhecer o nosso site, onde a gente manda todo o nosso conteúdo, planilhas, cursos online e artigos do nosso blog. Sem muita enrolação, bora para a tela, vamos fazer PROC-V com caracteres Coringa no Excel. Nós voltamos a falar bastante sobre caractere Coringa, porque a nova função PROC-X ela tem um elemento para habilitar o caractere Coringa. Então muita gente começou a perguntar novamente o que é isso, como é que faz para habilitar isso, aquilo. Então assim, é bem claro. As funções normais do Excel, tradicionais, elas permitem o uso do caractere Coringa de forma simples. Porém, as novas funções matriciais, pelo que eu pude perceber e testar, elas precisam ser ativadas, habilitadas quando queremos usar o caractere Coringa. É o caso da PROC-X, nosso vídeo anterior, eu vou deixar o card aqui na parte de cima da tela. Hoje nós vamos mostrar o quê? Nós vamos mostrar que as funções normais, como a PROC-V, ela permite o caractere Coringa na veia, gente. Olha só, tá vendo aqui no foco? Olha só, eu tenho nomes com caracteres Coringas e tenho nomes totalmente diferentes e eu vou conseguir fazer a busca da PROC-V com essa diferença grande de nomes. Por quê? Porque eu estou utilizando o asterisco para fazer as buscas, né? E aí, poxa, como assim? O que é caractere Coringa? Eu não sei. Eu recomendo que você volte a alguns vídeos, vou deixar aqui em cima de novo no card, mas eu vou falar rapidamente aqui sobre o caractere Coringa. Eu tenho uma tabelinha aqui, tá, gente? Mas eu vou falar de forma bem rápida mesmo. Eu tenho aqui, ó, no foco, algumas formas de utilizar. Então o caractere Coringa nada mais é que uma forma de você fazer um filtro, né? Só que você não precisa fazer em uma operação única. Você pode utilizar com soma, subtração, com função, fazer de várias formas, depende da coerência da operação que você quer fazer. Então ele funciona de várias formas, tá? Então, de maneira muito simples, olha só, eu tenho uma tabela aqui de vendas com mais de 5.000 lançamentos. E aí eu criei um teste aqui, ó, com função soma Cs. Olha aqui a função como ficou. Vou ampliar aqui, ó, soma C, né, na verdade. Aí eu faço o quê? Uma soma C. Quando eu escolher algum nome ali na frente, eu trago a venda de cada vendedor. Olha só, como assim, né? Vou apagar isso aqui, ó. Se eu colar Adriana Gomes aqui, Alt CVV, olha o que acontece. Eu filtro a venda da Adriana Gomes. Se eu pegar outro cara aqui, Marcos Reis, olha só, eu trago a venda do Marcos Reis. Muito simples, a função soma C ela serve para isso também, né? Muito legal. Poderia fazer como essa busca, gente? Olha só, Adriana asterisco. Poxa, como assim Adriana asterisco? É uma forma de utilizar um caractere Coringa, ou seja, todos os nomes que tiverem Adriana no início, ele vai filtrar e olha só, traz o total de vendas. Olha que legal, gente. Eu posso fazer isso para os outros nomes também. Adriano, Augusto, Marcos. Se eu inverter agora e colocar o asterisco Adriana, provavelmente não vai trazer zero. É isso mesmo. Por quê? Quando eu coloco o asterisco no início, eu quero dizer o seguinte: eu quero todos os nomes que tem Adriana no final. E aqui na minha lista não tem nenhum nome com Adriana no final. Mas olha só que interessante, se eu pegar um nome aqui que eu já sei que tem, ó, Reis, tá vendo aqui Marcos Reis? Então eu posso filtrar assim, ó, asterisco Reis. Ou seja, todos os nomes com Reis no final eu quero filtrar e olha só, que bacana, 609 mil reais. Então isso é caractere Coringa. Nós temos outras formas aqui de fazer o caractere Coringa. Eu sugiro que você volte, você veja o vídeo que eu indiquei, que eu explico lá passo a passo quais são os tipos, como utilizar, ok? Mas é isso, é uma forma de você utilizar o asterisco, a interrogação ou até mesmo o til para fazer certo tipo de filtros aí e aplicar em algumas situações. Voltando aqui para a nossa PROC-V Coringa, olha só, gente, eu tenho a seguinte meta aqui.
eu tenho esses dados aqui embaixo, tá vendo? Todos esses números, eu preciso levá-los para cima com uma função de procura. No caso, nós vamos utilizar PROC-V. Aí algum espertinho vai dizer, poxa, mas por que você não copia e cola? Porque na vida real não é simples assim, né, gente? As planilhas estão distantes, ou em outras planilhas, ou até mesmo em outras pastas. Aqui é para você enxergar na mesma tela, então é uma simulação. Mas na vida real, essas planilhas estão distantes, então a função ajuda muito. Eu gosto muito desse exemplo porque ele é completo. Você precisa fixar as referências corretamente, você precisa entender os tipos, é bem interessante. Então olha só, a primeira coisa que eu faço quando eu faço uma PROC-V mais completa, gente, eu faço isso aqui, eu recomendo que você entenda. Olha só, eu já coloco o número das colunas aqui em cima. Perceba que esse número de colunas nada tem a ver com os meses, tá? Pode ver que não estão alinhados. O número 2 está no janeiro, então não é. Eu só coloco o número das colunas. Poxa, como assim colunas, gente? Então eu vou na minha matriz tabela, que eu já sei onde fica, olha só. Essa é minha matriz tabela, não é mesmo? Sabendo a minha matriz tabela, eu faço o quê, gente? Eu faço uma contagem. Então olha só, coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Olha que interessante. Se você prestar atenção agora, a minha coluna 2, ó, ela está batendo com os números que eu levei ali para cima. Tá vendo? Essa é uma dica fantástica para você ter produtividade na PROC-V. Algumas PROC-Vs, que eu chamo de fixa, não precisam disso, tá, gente? Porque se você vai fazer uma PROC-V numa única célula, não tem necessidade, você não vai precisar fixar nada, é bem tranquilo. Mas quando é uma PROC-V móvel, eu dei esse nome PROC-V móvel, quando você vai ter que colar PROC-V para outras células. Aí você precisa ter algumas jogadas para você ser ágil, tá bom? Entendeu aqui a técnica de colocar o número da coluna? É isso. Então olha só, gente, outra coisa interessante de perceber aqui, você sempre precisa do valor procurado igual, né, gente? Que você vai ter na matriz tabela. Só que nesse caso aqui, nós vamos utilizar os caracteres coringa, por isso eles são tão diferentes, olha só, dos dados lá embaixo. Aí você vai perguntar, poxa, será que vai encontrar? Vai, porque nós estamos utilizando, olha só, o asterisco, ou interrogação, e no caso aqui não tem o tio, poderia ter, então são caracteres coringas que a PROC-V reconhece. Olha só que interessante. Então vamos lá, gente, vamos ver se dá certo mesmo, tá? Igual PROC-V. Sempre que eu digito função, eu vou prestando atenção aqui em cima, gente, o Excel vai me dando a dica, ó. O valor em negrito aqui é sempre o próximo passo. Então, qual que é o valor procurado, gente? O valor procurado é Adriana. Ponto e vírgula, ele me pede agora a matriz tabela. Lembra que eu pintei a matriz tabela de vermelho? Vou pintar todas as colunas. Olha só, ponto e vírgula, ele pede o que agora? Número, índice, coluna. Gente, agora está o segredo das colunas que eu contei para vocês. Ao invés de eu digitar 2, eu venho aqui ó, naquela dica, eu já deixei o número aqui, porque eu já conheço o número das colunas. E aí eu posso ser muito mais ágil, você vai ver daqui a pouco. Ponto e vírgula 0, por que 0? Porque eu quero uma busca exata, não é mesmo? Fecho o parênteses, minha PROC-V está pronta. Olha só que interessante, gente. Já trouxe de maneira simples, olha só, 165762 para cima. Muito legal. Aí eu te pergunto, posso copiar e colar para todas as células? Claro que não, né, gente? Olha a porcaria que vai dar. Tudo errado porque eu não fixei as células corretamente. Então, agora nós vamos fazer isso. Eu venho aqui na minha função, dou um F2 e já vou começar a analisar, corrigir as referências. Por exemplo, a célula C10, gente, é aqui onde está a Adriana. Ela só pode descer na vertical. Então eu tenho que deixar ela mista com coluna fixa. Então é 1, 2, 3 F4. A minha matriz tabela ela tem sempre que ficar fixa, ou seja, absoluta. 1 F4, gente, 1 F4 e dá certo. A minha célula D8 é exatamente o nosso segredo aqui, é onde está a numeração das colunas. Como que ela pode andar quando eu colar, gente? Somente na horizontal. Então eu tenho que deixar ela mista com linha fixa. Olha que interessante. Então eu tenho que fazer 1, 2 F4 e está tudo ok. Se eu não falei nenhuma baboseira, eu posso copiar, colar tranquilamente e tudo vai dar certo. E olha que interessante, não só a questão das referências, perceba que a PROC-V funcionou tranquilamente, mesmo tendo os nomes tão estranhos aqui, ele reconheceu. Por quê?
porque as funções normais do Excel aceitam caracteres Coringa. Então é isso que a gente tinha para falar sobre PROC-V com caractere Coringa. Espero que você tenha gostado, seja muito útil. Se tiver dúvida, crítica ou sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Grande abraço, sucesso, nos vemos no próximo vídeo.